Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos analisar o episódio 7 da série Shogun de 2024. Já fizemos uma análise dos 6 primeiros episódios, fazendo os comentários, e hoje vamos tratar do episódio 7. O episódio 7 ele tem como título em inglês a Stick of Time. Ele foi exibido no comecinho de abril de 2024. E essa expressão, ela foi traduzida para o português como tempo de um incenso. E ela é citada várias vezes no episódio por vários personagens diferentes, meio que numa tentativa de mostrar a efemeridade da vida, a efemeridade dos problemas. Existe um tempo daquilo que tem, é, digamos assim, um bom cheiro, um bom uma boa passagem de tempo, né? As coisas acabam, digamos assim. E ele aparece algumas vezes no episódio. Com relação ao enredo, continua-se com as intrigas e alianças e elas tendem agora a aumentar. Então, o Toranaga, o episódio começa mostrando o Toranaga com 12 anos de idade, como um warlord, um senhor da guerra, e quer dizer, mostra que ele, enquanto um Minoara, descendente de samurais, descendente de shoguns, começou, digamos assim, a sua carreira militar muito cedo. E mostra ele já numa guerra, sendo vencedor, com apenas 12 anos de idade. E no tempo presente, que é o tempo da série, ele faz uma aliança com seu meio-irmão, chamado Saeki Nobutatsu, que tinha também um exército, é meio-irmão dele, e vem no auxílio dele. Lembramos que nos episódios anteriores houve aquele grande terremoto que destruiu o exército com o qual ele pretendia cometer lá a guerra, o Céu Carmesim, contra Osaka e contra as forças do Ishido, que é o principal antagonista dele. Pois bem, então há essa reunião de forças, ele pretende ainda aqui levar a cabo o Céu Carmesim, agora unindo forças com o seu irmão, o Saeki Nobutatsu, e só que em um jantar, eles fazem um jantar antes de formalizarem essa aliança, e nesse jantar, começa o jantar muito bem, o Saeki falando sobre o seu irmão quando era criança, quando era mais jovem, mas em dado momento ele faz cair a máscara que estava usando. Na verdade, ele tinha feito em secreto uma aliança com o Ishido em Osaka, e o Ishido e os demais regentes haviam prometido a ele a cadeira de regente que era antes do irmão dele, do Toranaga. Então ocorre aqui uma traição terrível e os exércitos do Saek cercam o acampamento, já debilitado por conta da perda que houve do terremoto, dos últimos soldados e guerreiros do Toranaga. E aí o Toranaga ele é conclamado a ir até Osaka para ser julgado lá pelo Ishido e os outros como traidor e receber a penalidade máxima que é o seppuku, ou seja, a morte. Esse episódio basicamente gira em torno disso, ele tem muito esse tom do a Stick of Time, quer dizer, um tempo pequeno que tem uma fugacidade, embora demonstre algo muito quase que eterno, digamos assim, mas que tem uma fugacidade que passa, né? E aí é muito ligado a essa traição do Saek com relação ao Toranaga. Ocorrem tragédias, novas tragédias aqui. O Nagakado, que é o filho do Toranaga, tenta matar o Saek para proteger o pai, mas ele acaba escorregando e bate a cabeça e morre. É interessante essa cena, é uma cena brutal dentro dessa série, que tem classificação etária A18, nem tanto por questões de ordem sexual, mas muito mais por questões de ordem de violência, violência extrema, na verdade. Essa cena é uma cena bastante brutal, o Nagakado ele escorrega, bate a cabeça e morre. O Nagakado ele é um personagem interessante, porque ele é filho do Toranaga, é filho do grande Minoara, que com 12 anos de idade já era um senhor da guerra, um warlord, um descendente
aliás, os ascendentes dele foram shoguns, foram samurais. Então o Nagakado, ele é um garoto mais sensível, ele tem em torno aí de uns 18, ele aparenta ter uns 18 anos, e ele está à sombra do Toranaga, e ele tem aquela tensão de ser como o pai. Ao mesmo tempo, o Toranaga, que o ama muito, mas não demonstra. Ele é muito firme, muito duro, muito crítico para com o Nagakado. Ele é realmente aquela lei, aquela normatividade que impõe uma mão pesada no sentido de preparar o garoto para os problemas que virão e que o Toranaga sabe que não seriam poucos. Mas o Nagakado ele é mais ligado a poesias. Tem uma passagem, lá no jantar político que eles têm, o Saek, por exemplo, depois de humilhar o Toranaga, ele pergunta lá para o Nagakado: você prefere histórias, lendas, mitos, ou você prefere a verdade? Porque em muitos sentidos o Nagakado ele tem essa linha de ser muito poético, é, levar muito em conta os feitos heróicos das lendas dos heróis, principalmente da família dele do passado. Ele não sabe ainda sobre os horrores da guerra. Ele não sabe ainda sobre os horrores da morte. Tanto que tem uma hora que o Saek, que é esse irmão traidor do Toranaga, vai afrontá-lo e o Nagakado diz assim: ah, se acontecer isso, se meu pai morrer, a gente tiver que morrer, eu terei uma bela morte. Né? E quer dizer, ele representa ainda essa idealização que muitas vezes a série mostra na ocorrência do sepulcro. Eles têm aquilo como um ritual, como uma restauração de ordem. E para além dos aspectos culturais e históricos, muitos deles mostram que percebem que aquilo ali não é tão idílico assim, ou não é tão belo. Isso ocorre muito na passagem em que o Toranaga vai lembrar ao Hiromatsu que a primeira vez que ele auxiliou alguém a cometer o seppuku, porque o seppuku a pessoa se esfaqueava e depois tinha que ter alguém para finalizar cortando-lhe a cabeça. Ele lembra que quando foi fazer isso, ele não conseguiu fazer de uma vez. E aí o Hiromatsu diz: você fez uma sujeira muito grande, teve que ter 9 tentativas até decepar lá, nesse ritual cultural japonês, o seppuku, a cabeça do inimigo. Quer dizer, mostra que não há uma beleza, não há algo idílico. E um dos fatos do Toranaga ser o grande líder é porque justamente ele sabe disso, ele tem uma visão mais pragmática da vida. Ele consegue, inclusive, trabalhar com o emocional de personagens como a Mariko para conseguir os interesses dele. E o Nagakado ele morre de uma forma, e o Saek, quando vê ele morrendo com a cabeça sangrando, tudo, ele diz assim: viu como não há beleza nisso? Como não há beleza na morte? É realmente uma cena muito feia. Então tem esses aspectos que estão amplamente ligados como se pode chamar, a Stick of Time, que é o título que leva esse episódio, quer dizer, o tempo de um incenso, né? O incenso, ele tem um cheiro, geralmente, dependendo do incenso, muito bom, tem até dimensões culturais, místicas, religiosas, mas ele acaba. Né? Outros personagens, a Mariko continua com aquela sua angústia em viver. Ela diz que é angustiante viver, ela clama o tempo todo que tanto o marido dela quanto o Toranaga lhe ceifem a vida, porque quer, ela não quer continuar com aquela angústia, que é principalmente a angústia da relação da família dela. O pai dela foi um traidor político, teve que morrer, cometeu sepulcro e ainda matar toda a família, a mulher e os filhos, e somente ela ficou viva. E ela se angustia porque só ela ficou viva e todos os demais familiares que ela tanto amava tiveram que morrer. Ao mesmo tempo, também se aprofunda aqui o triângulo amoroso entre o Buntaro, o Blackthorn e ela. Né? O Buntaro vai pedir para, antes deles morrerem, aqui o Céu Carmesim já foi embora, o Toranaga aparentemente desistiu e eles sabem que vão morrer, então o Buntaro vai pedir que antes deles morrerem ele possa matar o Blackthorn, porque segundo ele não gosta da forma como ele olha para a mulher dele.
né? Então se aprofunda essa noção aqui também. Há uma cena muito interessante que é a Jin, ou Jin, que é a dona lá da casa de chá, que é um outro aspecto interessante. Esse nós passamos aqui nas nossas observações, passamos mais ao largo, porque eu realmente não saberia explicar, mas não é um prostíbulo. Ao mesmo tempo, é. Mas é, antes de tudo, uma casa de chá. Então tem todo um contexto aqui em que se mistura as nossas noções ocidentais sobre o que seria um bordel e o que seria, ao mesmo tempo, um local de ambientação, um local de contemplação. Lá eles têm uma mistura disso. Isso fica claro quando a Jin vai pedir ao Toranaga que, quando ele vença a guerra, ele construa uma guilda, um quarteirão, uma ambientação para que múltiplas casas de chá sejam construídas. Segundo ela, isso corresponde a um abrilhantamento, digamos assim, de um governo. E aí são aspectos interessantes, mas eu passo meio que ao largo disso aqui. A recepção crítica foi 100% de aprovação do Rotten Tomatoes, então foi um episódio amplamente aclamado, ele é muito bom realmente, e ele é a porta de entrada para justamente aquilo que vai finalizar essa primeira temporada, que eu já adianto é inconclusa. Bem, vamos ficando por aqui. Esse foi a nossa exposição desse episódio 7. Se você gostou, eu peço aquele combo básico: compartilhar, se inscrever no canal, comentar, né? Vamos ficando por aqui então, espero que tenham gostado e esperamos conseguir trazer aí, já perto de finalizar, tem 10 episódios, né? Esperamos trazer o episódio 8 dentro em breve. Obrigado.